Bom dia, Espírito Santo, bom dia, povo de Deus, bom dia, exército de Nossa Senhora. Aqui Janailton Pedrosa, missionário do Senhor, e este é o nosso momento Bom Dia, Espírito Santo, nosso alimento diário. Queridos, é 11 de setembro, mês de prevenção ao suicídio. Mês setembro amarelo salva vidas. É também Semana da Pátria, como nós estamos refletindo. Nós queremos uma pátria, nós queremos famílias, nós queremos pessoas que cuidem de suas vidas, que amem-se e que não jamais atentem contra a sua vida. Eu quero o seu apoio. Olha que bonito. Setembro amarelo, meus amados. Setembro salva vidas. Vamos falar sobre isso. É muito importante. É urgente, meus queridos e amados. Eu quero que você compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário e mande para o maior número de pessoas este vídeo. Meus amados, vamos ao nosso alimento diário. O vento me trouxe o lenço aqui, vou ficar com ele em mãos. Olha que bonito, Deus é providente, o Espírito Santo me entregou para te mostrar que é setembro amarelo. Sim, a vida, não a morte, não ao suicídio. Querido, então pegue a sua Bíblia, meu amado, é o nosso alimento diário em Lucas capítulo 6, versículo do 43 ao 49. Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Na minha mente, para entender, na minha boca, para proclamar, e no meu coração, para guardar. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal de seu mal tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Porque chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e põe em prática. Mostra-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como é dura esta palavra, ouvi-la. Foi grande a sua ruína. Ele desistiu da vida, ele se entregou à depressão, aos vícios, ele não se amou. Mas por que tudo isso aconteceu, meus amados e amadas? Setembro amarelo salva vidas. Mês, meus amados, de dizer sim à vida. Meus amados, veja, nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. A rocha que é Jesus Cristo. Porque se a minha vida está construída sobre Cristo, o meu espiritual, o meu psicológico, o meu humano, ficará blindado, meus amados. Se a tua vida está alicerçada sobre Jesus Cristo, sobre a fé, e é um dos pontos que a psicologia e psiquiatria diz que ajuda muito no combate à depressão, ao suicídio, é uma religiosidade bem alicerçada. E aqui eu falo de catolicismo, o conselho não fala de religiosidade, tudo bem? Nós aqui falamos de religiosidade católica, de vida eucarística, de vida no Espírito Santo, de vida na graça de Deus, de vida no combate ao pecado, para nos arrancar do medo, da depressão, nos arrancar, meus amados e amadas, de todo tipo de derrota. Queridos, Jesus Cristo é a rocha que precisamos construir a nossa vida. E que evangelho maravilhoso para falarmos sobre o setembro salva-vidas, setembro amarelo. Por que, meus amados? Porque se estamos construídos em Cristo, do nosso coração sairá palavras de vida, palavras de alegria, palavras de entusiasmo e de esperança.
Se não estamos em Cristo, então o nosso coração vai falar de medo, de escuridão, e é preciso estar atento a isso. E nós precisamos ser solidários com os nossos irmãos queridos. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. Meus amados, o dia 10, portanto ontem, dia 10 de setembro, oficialmente se celebra o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Mas todo ano e todo tempo, toda hora, todo minuto, é sim momento de combater o suicídio, de preservar a vida, de salvar vidas, de ser solidário, de escutar, de dar o ombro, de dar o colo para quem precisa. Meus amados e amadas, é uma pandemia o suicídio e precisamos falar sobre isso. Há muito tempo e durante muito tempo foi um tabu. Quebremos esse tabu. Danemos o martelo, como diz o Matuto, neste tabu chega. Não, meus amados, não é preciso, não podemos olhar de longe e ficar tímidos. É preciso falar com clareza para salvar, porque é uma pandemia. Você veja que a pandemia do Covid se fala 24 horas, até maçante, é até misericórdia. Fala, e é preciso que se fale, é preciso que se conscientize, é preciso que se preserve, é preciso que eduque-se as pessoas, mas também é preciso que se fale do suicídio. E é preciso uma campanha também, é preciso um envolvimento também, porque é uma pandemia, e eu vou te mostrar como. No Brasil, todos os anos, nós estamos em média 13 mil suicídios. Gente, no Brasil, em média, são 13 mil suicídio. São 13 mil pessoas que atentam contra a própria vida. No mundo inteiro, é mais de 1 milhão de pessoas. É uma pandemia ou não? É uma pandemia. E se registra o suicídio cada vez mais entre os jovens, meus amados. O que é que nós temos para falar sobre isso? Como igreja, como cristãos, né? Como sociedade que é solidária, que tem um coração bom, nós precisamos trabalhar sobre isso, meus amados. Nós precisamos falar sobre isso e conscientizar. Veja, só em 2014 foram 11 mil suicídios, meus amados. Desde 2014, a Associação de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina faz esse trabalho importante. E é preciso criar núcleos de reflexão, é preciso chamar a família para conversar, é preciso sim também, que é um meio de prevenção e de combate, meus amados, formar famílias fortes, blindadas, famílias que cuidam um do outro, famílias saudáveis, portanto, o sacramento do matrimônio, a vida de confissão, a vida de cuidado dos filhos. Isso é importante para criar seres humanos fortes, amantes da vida, meus amados. Tudo isso é muito importante. Veja, as principais 3 causas do suicídio, quais são, Janailton? A primeira é a depressão, seguida pelo transtorno bipolar e pelo consumo de substâncias químicas. Olha só, meus amados. A primeira causa do suicídio é a depressão, seguida por transtornos bipolar e consumo de substâncias químicas. Meus queridos e amados, nós precisamos estar informados sobre isso. Os médicos, clínicos gerais e postos de saúde precisam se informar para que saibam atender, para que saibam diagnosticar, para que saiba orientar a pessoa que tem tendência ao suicídio. É um trabalho muito delicado que tem que ser feito, que precisa ser conscientizado, que precisamos de formação. Eu te convido a entrar no site do Setembro Amarelo, para que lá você leia a cartilha. Ontem eu li a cartilha de 52 páginas apenas, e vai te esclarecer muito, meus amados. O tratamento que precisa ser feito, não podemos ver como tabu o remédio. Quem toma antidepressivo, não, o remédio, na maioria dos casos, segundo o doutor Ítalo Marsili, psiquiatra maravilhoso, médico psiquiatra, o remédio, na maioria das vezes, químico, é o que vai ajudar no tratamento, queridos. Mais do que o remédio natural. O remédio natural ajuda, sim, mas o remédio também, químico, vai ajudar muito na cura, na superação, certo?
e uma espiritualidade forte, uma família forte, amigos que ajudam, amigos que entendem, amigos que abraçam, amigos que dão um colo. Precisamos de, gente, cada vez mais amor. Um amor que ajuda, um amor que desce ao outro, um amor misericordioso. Sem isso, meus amados, cada vez mais nós vamos assistir à tragédia, que é o suicídio. Então, nós não podemos ficar indiferentes com isso. Veja, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Gente, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídio. O 8º, brasileiros. Semana da Pátria, meus amados, e como está a nossa pátria? Certo, meus queridos? Veja, é tempo de inflação, é tempo de crise econômica, porque depois da pandemia, ainda vivemos a pandemia, sabíamos que essa conta ia chegar, gente, a dor, a angústia, certo? Não pode cuidar da saúde e ver a economia depois, porque os dois estão associados. Os dois estão associados, certo? A economia compra vacinas, a economia tem condição de levar alimento para o prato, então é preciso cuidar da saúde e da economia, porque senão o SUS não funciona também sem dinheiro e sem os nossos impostos, porque não é de graça. Então, meus amados, nós precisamos falar e tratar de coisa séria, porque também, veja, na crise de 29, houve muito suicídio. Por quê? O desemprego também é um dado. O desemprego é uma causa. A crise econômica, certo? Imagina um pai que não tem, meus amados, com que alimentar os seus filhos. Um pai que não tem com que trazer o sustento para casa. Esse coração sofre, essa mãe sofre, meus amados. E chega a esse ato, né? Que nós não podemos condenar. A Igreja Católica, no Catecismo da Igreja Católica, não desespera a salvação do suicida. Porque a psicologia avançou e Deus, por meios que nós não conhecemos, diz o Catecismo, pode salvar vidas. Até o século XX, nós não rezávamos como igreja pelos suicidas, mas depois do século XX, isso foi deixado para trás, porque o avanço da psicologia nos ajudou a entender que Deus, que a consciência humana, mesmo quando nós atentamos contra a nossa vida, mesmo naquele estado de quase morte, pode levar ao arrependimento e Deus pode salvar. E nós não mandamos em Deus, nós somos servos do Senhor, nós somos como Cristo, e o Cristo é misericórdia, o Cristo é o Senhor, como o Evangelho dizia ontem, só basta o discípulo ser como o Mestre. E o Mestre não exclui, o Mestre não é excludente, não joga ninguém no lixo. Então, queridos, veja, os homens morrem mais quando atentam contra a sua vida, certo? Mas as mulheres atentam mais do que os homens. 3 vezes mais as mulheres tentam o suicídio do que os homens, queridos, segundo a cartilha do Setembro Amarelo. Os homens morrem mais, certo? Quando atentam contra a sua vida, mas as mulheres atentam mais. Elas tentam suicídio mais do que os homens. E, gente, não é privilégio nem das mulheres nem dos homens atentar contra a vida. Nós precisamos cuidar de todos. Nós precisamos cuidar de todos. E tem alguns mitos que precisam ser esclarecidos, meus amados. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu quero que você escute, que você compartilhe, que você me apoie, porque é preciso conscientizar. Veja, mito, tá? Mito, não é mais tabu, vamos falar sobre isso com muita clareza. E o falar gera vida, o falar não aumenta o número de... não vamos falar porque aumenta, não. É preciso falar porque traz conscientização e traz prevenção. Gente, o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Isso é um mito, isso é uma inverdade, né? Isso não é verdade. Por que não é verdade? É falso. Os suicidas estão passando quase invariavelmente por uma doença mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade e interfere em seu livre-arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após o tratamento da doença mental, o desejo de se matar desaparece. Veja, o suicida, ele está passando por um transtorno mental. O catecismo reconhece isso e por isso que não desespera a salvação de ninguém. Então não é brincadeira, o livre-arbítrio dela está comprometida, certo? Porque tem um transtorno. Gente,
Muitas vezes, aqueles que estão viciados em bebida alcoólica, ele tem uma depressão profunda, ele tem um transtorno que precisa ser curado. Quando for curado, ele supera o vício, meus amados. Outro mito: quando uma pessoa pensa em suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Falso. O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e após isso a pessoa não estará mais em risco. Outro mito: as pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Isso é mito, é falso. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, seu desejo de se matar. Tá vendo? Então, meus amados, quando alguém diz escute e fique atento a essas frases. Eu quero morrer. Cuidado. Eu quero dormir mais e nunca mais acordar. Preste atenção. Quando alguém está com taquicardia, pressão alta, a gente chama logo o SAMU. Está em iminência de ter um infarto. Quando alguém diz que quer se matar, nós temos que chamar também a psiquiatria, gente. E tem que quebrar o tabu. Ah, médico de louco, não, quer te ajudar, quer te auxiliar, meu amado, quer te levar à cura. Não. Vamos tratar disso com clareza e com cristianismo. Veja um mito. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Isso é mito. É falso. Por quê? Se alguém que pensava em suicidar-se e de repente parece tranquilo, aliviado, não significa que o problema já passou. Uma pessoa que decidiu suicidar-se pode sentir-se melhor ou sentir-se aliviado simplesmente por ter tomado a decisão de se matar. Ó, tá vendo? Então o alívio pode vir porque ela disse, já vou me matar mesmo. Então, meus amados, nós precisamos ficar atentos. Não é brincadeira, queridos, não é brincadeira. Deixa eu pegar aqui para nós terminarmos. Outros mitos, veja. Quando um indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. É falso. Um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quando a pessoa ainda está no hospital na sequência de uma tentativa. A semana que se segue à alta do hospital é um período durante o qual a pessoa está particularmente fragilizada. Como um preditor do comportamento futuro é o comportamento passado. A pessoa suicida muitas vezes continua em alto risco. É preciso ficar atento, é preciso cuidar, é preciso observar e dizer, você sairá deste momento, meus amados. Então a primeira semana, depois de um atentado contra a vida, é preciso ter cuidado, é preciso acompanhar, é preciso estar perto. E, gente, o estar perto ajuda muito. Gente, o partilhar a dor ajuda muito. Fale das suas dores. Veja, outro mito. Não devemos falar sobre o suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Mito, falso. É falso. Falar sobre suicídio não aumenta o risco. Muito pelo contrário, falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Veja, meus amados, fale, partilhe a sua dor com o padre, com o psicólogo, com o missionário, com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, com seus amigos. É proibido que a mídia aborde esse tema. Falso. A mídia tem a obrigação social de tratar desse importante assunto de saúde pública e abordar esse tema de forma adequada. Isso não aumenta o risco de uma pessoa se matar. Ao contrário, é fundamental dar informações à população sobre o problema, onde se buscar ajuda também. É importantíssimo, meus amados. É importantíssimo. Então, queridos, Setembro Amarelo salva vidas. Nós precisamos falar sobre isso. E como igreja e como missionário, dar esta informação, cuidar das vidas, zelar um pelo outro, rezar um pelo outro. E aí tem muitas outras informações que é preciso ser debatidas, ser refletidas, dar palestras. É muito importante, queridos. Então nós estamos nessa luta, porque Jesus Cristo nos enviou para combater o mal, para combater a morte.
No lado espiritual, Padre Rufus Pereira, grande exorcista, dizia que por trás de todo suicídio está o demônio. Então, amados, o demônio é sujo, ele quer levar-nos à morte, ele quer destruir a nossa vida, então construa a sua vida sobre Jesus Cristo. Coloque o seu joelho no chão. Eu não estou dizendo que a depressão é falta de Deus, não é nada disso, é um transtorno, é uma doença que precisa ser tratado. Mas o próprio Conselho de Psiquiatria diz que a espiritualidade, a vida de oração, preserva a vida e combate a depressão, combate o suicídio. Então reze, viva uma vida em Deus, pegue o seu terço, porque é o melhor relaxante e o melhor calmante é a vida de oração e a intimidade com Jesus Cristo. Setembro Amarelo, salva vidas. Preste atenção, católico, vamos ser solidários, vamos salvar vidas, vamos cuidar um dos outros. Que Deus te abençoe e levante-se, exército de Nossa Senhora. Eu preciso que você compartilhe, que você fale sobre este tema tão importante. Beijo no coração, meu povo de Deus!